Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, mais uma vez aqui o Clube da Ideia. Hoje nós temos aqui o Marcelo Queiroz, Helenay Luiz, Hilbert Gomes, Regina Conde e Frederico Frota. Nosso assunto hoje é comportamento em tempo de crise. Então nós vamos falar um pouco dessa conjuntura econômica e de como nós devemos fazer para passar esse momento de turbulência. E eu deixo a palavra para vocês já falem um pouco. É bom que a gente fale também um pouco do que nós estamos vivenciando, né? Da vivência de cada um e do que vocês estão vendo com os colegas, amigos e as pessoas que estão mais próximas. Hilbert, quer começar? Então, eu acredito que essa conjuntura que se apresenta, tanto de uma crise institucional, crise política, crise de confiança, crise de oportunidade, crise econômica, ela se apresenta. Nós não podemos fechar os olhos para essa nossa realidade. Mas o que eu acredito que pior do que a crise em si é o nosso comportamento de crise. É aquele comportamento em que você teria a possibilidade de agir de uma forma diferente e você se retrai, você começa a se comportar de uma maneira em que, de uma certa forma, dificulta mais as coisas. Nós estamos tendo a oportunidade aqui de estar com o Marcelo, que tem uma visão muito clara em relação a essa questão da crise. E eu queria que você dividisse com a gente, Marcelo, a sua visão em relação a isso. Bom, o que a gente tem percebido nesses últimos 8, 9 meses é que o Brasil vem passando por um processo de desgaste muito grande, principalmente na confiança do indivíduo comum, né? Que somos nós, né? Somos os pais de família, os funcionários, os empreendedores, os professores, né? Os amigos. E não tem como nós nos separarmos de tudo que vem acontecendo, que é a questão do desemprego, da falta de oportunidade, do maior custo que você tem quando você sai para fazer uma feira, para trazer a comida para sua família, quando você precisa de uma assistência médica ou de um hospital público. É vexaminoso o serviço que o governo tem nos proporcionado, né? Pelas estradas onde você é obrigado a trafegar com o seu carro, a quantidade de lixo exposto e a grande deterioração das rodovias que causam estragos, que causam acidentes, isso tudo à vista, a olho nu, aos responsáveis aí pela nossa administração pública. Isso impacta não só na questão física, que são os recursos que a gente consegue gerar e produzir para nós mesmos, mas impacta sobretudo na nossa autoestima. Isso nos transforma em pessoas subjugadas, onde nós nos sentimos merecedores daquilo que estamos recebendo. E isso é absolutamente uma inverdade. O povo brasileiro é um povo extremamente trabalhador, honesto, e tem por si a convicção de que quando ele administra o seu dinheiro e os seus recursos, ele consegue gerar a todos melhores condições de vida, tanto aos seus familiares, quanto aos seus amigos, quanto aos seus chefes. Então é um pouco disso que eu gostaria de fomentar aqui com os nossos amigos que têm uma experiência muito grande na parte de comportamento humano, que é como deveria ser o nosso equilíbrio, o que nós deveríamos fazer em termos emocionais no nosso dia a dia, para que a gente consiga entender que nós não fazemos absolutamente parte desse processo destrutivo que acontece hoje no Brasil. Eu não fiz isso. Nós podemos sim nos sentir um pouco culpados pelas escolhas que nós fizemos e que hoje nos trazem todas essas dificuldades. Mas eu não quero crer
que todo esse processo administrativo, de educação, de saúde deteriorada, que impactam a nós e aos nossos filhos, eu tenha participação ativa sobre isso. Eu não quero fazer parte disso. E eu gostaria que nós pudéssemos aqui conversar de como nós conseguimos manter a consciência do que nós somos em relação às nossas responsabilidades e continuar contribuindo para que a gente possa reverter essa situação e passar dessa fase tão difícil que nós estamos passando com equilíbrio emocional, com saúde e principalmente com atitude, porque nós só vamos conseguir sair desse processo através de um equilíbrio pessoal, emocional, com atitude, com ação. Então, como desviar essas nuvens de pensamento que nos cercam e colocar em prática toda a qualidade, toda a capacidade que nós temos e que nós adquirimos com a nossa experiência. Acho que esse poderia ser um fator chave aí para as pessoas que estão aí em dificuldade e gostariam de se policiar em relação aos seus pensamentos e às suas atitudes. Tem duas palavras que eu coloquei aqui, que é contentamento e passividade. Tanto com relação a quem está passando verdadeiramente, se bem que todos nós estamos passando por esse momento de turbulência, mas quem está desempregado nesse momento, e essa palavra contentamento e passividade, vocês acham que nós passamos por isso, a maioria da população passa por isso? O que é que vocês acham? Contentamento, eu acredito que nesse momento é uma palavra que não está meio fora do uso devido à questão de que o que mais tem hoje é pessoas insatisfeitas e descontentes com tudo e com todos, né? E a passividade aí, eu acho que ela entra na situação de que exatamente na falta da atitude. E que atitude é essa? Assim, falar bonito resolve? Depois das palavras a gente sabe que não só é importante, mas é primordial para nós criarmos a nossa realidade, a gente sabe disso como coach. Só que muitas vezes a falácia sem a ação, ela vira apenas discurso, né? E aqui ele disse uma coisa interessante, né? A questão da atitude. E aqui crise, ou seja, nós não podemos negar que ela existe, e isso é fato, ou seja, a gente vê isso em números, e o Marcelo bem citou aqui, assim, você vai de manhã, você ligou no jornal, a opção minha é não ligar, você já começa o dia mal, né? Fatalmente você só vai ter notícia ruim naquele dia. Agora eu tenho uma frase que eu uso que não é frase de efeito, é uma frase que, por exemplo, eu decidi escolher essa frase e eu decidi fazer parte disso. A crise ela existe, eu não posso negar, mas eu posso escolher de que lado eu vou ficar nessa crise. Do lado dos que reclamam, dos que dão número à crise, do lado do que vão tentar criar através de conjuntura econômica e tal para justificar o porquê eu estou sem emprego, ou mesmo eu perdendo o meu emprego, que pode acontecer, um cara bom perde emprego, pode perder. Se uma grande empresa fechar, vão sair os bons e os ruins. Todos. Agora, quem vai de fato fazer diferença? Quem vai continuar com, não, cara, eu perdi emprego por causa da crise, ou eu vou tentar me qualificar, ou eu vou tentar ir para um congresso, eu vou tentar de qualquer forma buscar algo novo, algo que eu ainda não fiz para tentar resultados diferentes. De repente eu preciso até reenquadrar meu salário, sim, mas eu tenho responsabilidade por família, moral, de quê? De correr atrás. E é isso que o Marcelo falou em relação a comportamento emocional, eu acho que é o maior divisor de águas nesse momento, é a atitude emocional, porque realmente, cara, você, numa situação de desemprego, as notícias são ruins, você tem filhos em casa que precisam estudar, precisa pagar conta de água, conta de luz, e se o cara realmente não tiver, o cara, quando diga a pessoa, claro, uma estrutura emocional forte e preparada, fatalmente ele vai declinar ainda mais. Você falou aqui uma palavra muito importante, o comportamento. Como eu era antes, é como eu devo ser agora, é como eu devo ser no futuro próximo. Será que vai dar certo a forma como eu me portava no passado? Possivelmente não, porque o resultado ele já conhece. E aí vem tem uma frase, inclusive, que acho que é do Tony Robbins, que ele fala na questão da flexibilidade, né? Uma pessoa que tem flexibilidade, não dá para ter flexibilidade se eu não tenho uma boa capacidade de inteligência emocional. Porque a flexibilidade me permite, inclusive, dizer, cara, antes eu era diretor, e agora? Eu vou empreender, vou fazer algo, mas eu não vou permitir. Tem um vídeo de um pastor que eu já vi, o pastor Cláudio Duarte, ele diz o seguinte, cara, quem vai definir onde o meu filho vai estudar e o que o meu filho vai comer sou eu e não é a Dilma.
Se você quiser culpar a Dilma, se você quiser culpar o Cunha, se você quiser culpar o Lula, você vai culpar, tá tudo certo. E quando você encontra o culpado, você fica o quê? Ok, o culpado não sou eu, se eu não sou o culpado, eu não me mexo. Agora, eu encontrar um culpado resolve o meu problema? Não resolve. Eu encontrar um culpado porque o mercado, o seu produto não é bem distribuído aqui, resolve o seu problema? Não. Então, mais uma vez, aquilo, é focar no que pode ser feito e não no que deveria, né? E aí tem uma coisa interessante, Helena, que assim, eu anotei aqui, né? A questão do comportamento. Você pode adotar, tem outros, mas eu coloquei aqui 3. Você pode adotar o comportamento de começar a reconstruir, né, a sua inserção nesse cenário, ou ficar nessa apatia buscando em quem colocar a culpa, ou então terminar de desconstruir. E o que vai ser o grande peso, né, que vai ser mais relevante nesse momento para decidir que caminho seguir, é realmente essa questão da inteligência emocional. Só que a gente se depara com outra situação, né? E aí fazendo aqui a relação com gestão de pessoas. Quando você contrata uma pessoa que ela tem uma missão, um desafio de sair de levar a empresa do estado atual para um estado melhor, em termos de metas, números, você vai selecionar ela de acordo com algumas competências que ela tem, já desenvolvidas, performance, já apresentou, ou então com o potencial que ela tem para apresentar, e você treina, você capacita, você faz a mentoria. Só que trazendo isso para a vida pessoal, nesse paralelo, eu tenho que seguir por um caminho, alcançar novos resultados sem ter a competência. Porque se você for olhar para o contingente da população, quantos por cento tem isso desenvolvido de inteligência emocional? Até nós mesmos que passamos por cursos, treinamentos, é um desafio diário. Mas isso quer dizer que a gente precisa buscar ainda mais. Precisa buscar e a gente precisa, assim, até nós como profissionais da área, o que é que a gente está fazendo para levar isso para quem não tem? Nós estamos aqui participando de um congresso em Sobral, do ENAV, que inclusive fala um pouco de competência emocional. E é isso que o Davidson faz com maestria. E nesse momento. Assim, se eu for querer encontrar uma desculpa, eu vou estar pronto. Assim, eu vou ter subterfúgio. Agora é o seguinte, eu não posso assim, mas a maioria das pessoas não tem. Não é questão de ter, a questão não é se você tem acesso ou não. É uma questão de atitude que você de você ir buscar. Porque existe. Lembra da frase? Aquilo que eu não tenho, pelo que eu ainda não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. E de fato é o seguinte, mas ninguém nunca me disse. Se você disse que ninguém, você já achou culpado, é ninguém. E você? Eu tenho que ser responsável pelo, inclusive, me colocar num momento desse, por exemplo, momento de demissão gigantesco. Eu trabalho com reabilitação comercial, ou seja, eu tenho fábricas de 20 anos que estão fechando, jogando para casa 80, 100, 200, 300 pessoas. Agora, grande parte desse pessoal, eles vão conseguir se recolocar? Sim. E esse, inclusive, eu falo o seguinte, é o momento, inclusive, de você selecionar o pessoal, né? Porque como você tem, geralmente você está numa empresa que você não está meio que pensando em demitir, tem gente boa na rua, por que não trocar? Então é o seguinte, uma pessoa que está qualificada, que está buscando, que está se mostrando e que está realmente tendo uma atitude. Eu acho que a atitude fala muito sobre comportamento. Preciso só dizer o que eu ouvi durante esse tempo, de um mês para cá, principalmente promovendo o evento. As pessoas falam, Marcelo, que não vão fazer curso de treinamento. Você escutou muita desculpa, né? A empresa não vai financiar. Meu jovem, a empresa não é responsável pela sua carreira. É isso mesmo. Eu queria que vocês falassem sobre isso também. Eu acho que o ser humano ele tem um ciclo de impacto quando as coisas mudam, né? Sim. Você fazer o processo de gerenciamento de mudança interior, ele é um processo relativamente complexo. A primeira, eu acredito, né, isso são algumas teses que a gente acaba construindo, que a primeira fase, quando você tem um processo de mudança, é a negação. Você não quer acreditar que aquilo está acontecendo, você não quer acreditar que aquilo vai lhe afetar, parece que você está blindado. Acontece com todo mundo mesmo comigo. Não vai acontecer comigo, mas a hora que chega, o seu processo isso não é possível que isso está acontecendo comigo. Então você passa um tempo sofrendo porque aquilo lhe atingiu. E aí você se acha a pessoa escolhida. Aí quem é mais religioso não entende, cria algum processo de merecimento, de não merecimento, mas aquilo lhe afeta emocionalmente. E isso impacta a sua forma de pensar, a sua forma de reagir. Praticamente você fica estático. É isso. Você só fica no processo da crítica, você entra no processo da crítica, da negação, da crítica, rapidamente, e você fica envolvido naquele processo.
Depois que você está nessa fase 1, 2 aí, você passa para a fase 3, que é o entendimento. Que você é parte de um sistema maior e que de alguma forma, em algum momento, aquilo ia chegar para você também. E que você faz parte daquele todo. E que a realidade que você tinha lá atrás não é mais a realidade que você tem agora. E você precisa começar a caminhar em cima de uma outra realidade. Aí você tem o entendimento, se absorveu, negou, entendeu, e aí você começa a reagir. Então, quando você tem uma posição como essa, que você começa a medir o esforço do seu recurso para poder fazer um alto investimento e construir um conhecimento para uma plataforma maior, é justamente esse processo da sombra. Não está claro para quem está nessa fase o quanto ele precisa investir para poder estar dentro de uma outra situação, num outro momento. E o investimento, ele faz parte de uma realidade que ele não tinha. Porque a renda que ele tinha já não é mais a mesma. Quer dizer, não entra, sai, aposta no futuro. O valor do dinheiro passa a ser maior para ele. Porque não pode errar. A gente tem uma experiência muito interessante com essa questão de não poder errar, né, no consumo ou na escolha de mães que fazem alimentação dos seus filhos quando são bem pequenininhos, né, especificamente dentro da categoria de mingau, que você tem marcas muito fortes. Quando você vai comprar um produto para o seu filho, você corre o risco de chegar em casa e ele falar: pô, mãe, esse aqui eu não gosto, eu não vou comer. E criança, você esquece, legal. Se ela não gostou, ela não quer, ela não vai comer. Só que aqueles R$4, R$3,50 que estavam na mão da mãe quando ela foi fazer a escolha, ela teve que trocar. Ela saiu de uma marca em que sabia que o filho dela gostava e arriscou uma marca um pouco menor. Mas foi um risco enorme que ela correu. Porque ela corre de chegar aqui e você vai ter essa reação. Então eu acho que é muito importante. Não, você tem um risco, a lealdade à marca, isso está acontecendo agora, nesse momento. As pessoas estão caindo para marcas menores escolhas, né? Sem saber exatamente o que vão encontrar nelas. Geralmente é um risco que não é muito calculado. Aí você entra a oportunidade de quem chega com produtos de qualidade, mas com menor custo. Aí nós vamos entrar muito mais na parte do negócio. Eu acho que não é esse ponto. Aí entra a minha área, que é de oportunidade de entra ter oportunidade. Esse pessoal que está começando agora, essa outra marca que já tem que estar preparado para o mercado. Então, aí a gente vai pegar um fórum para falar disso. Mas o que eu queria só posicionar é assim, que a gente, vocês que têm muita experiência na parte de comportamento humano, nessa fase de negação e entendimento, que é onde as pessoas ainda estão paradas, o que a gente poderia falar para essas pessoas? Porque elas não vão agir. Elas não vão. De imediato não. É quando eu falei em contentamento. Tem gente que se contenta com o que tem agora. Tem empresas que se contentam com como estão agora. É disso que eu falei. Mas Davidson, talvez não seja, é um estado emocional de apatia. Criada quais são os passos? Porque assim, para você sair para o ponto de começar a reagir, eu acho que você tem alguns passos intermediários que você precisa colher. Eu vou tentar dar um exemplo que eu acredito que seja muito simples. Quando você sofre um impacto desse, quem sofre junto com você, primeiramente, é a sua família, são os mais próximos. Esse processo de entendimento da família, que é o mesmo, que é absorção, negação, entendimento e reação, o quanto você pode se apoiar nele junto com as pessoas que estão próximas de você para que você consiga sair desse estado de apatia. Porque se você encontra uma esposa que não entende esse processo, demora mais para entender esse seu processo, a tua capacidade de reação aí diminui. Então o teu nível de insegurança é muito maior. Se você não tem um amigo para você conversar, que possa ali tranquilizar e falar: olha, tenha o seu tempo, acalme o seu coração, busque as suas escolhas de uma forma mais comedida, porque senão você vai fazer outras escolhas que vão lhe levar até pior. Eu vou lhe dizer uma coisa: nas fases críticas tem muita oportunidade, mas tem muito risco. São nessas fases que as soluções fáceis podem se apresentar para vocês, e elas nem sempre são as que vão lhe dar a melhor solução.
Na maioria, acho que todo mundo deve ter tido essa experiência. Então, nesse aspecto pessoal e emocional, como as pessoas podem se apoiar? A religiosidade é um ponto importante. Sem dúvida. Sem dúvida que é. A fé. Né? Eu queria só segurar um pouquinho, mas a gente tem muito assunto ainda. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos de volta e eu gostaria de falar com o Fred. Fred, a gente precisa... Existem pessoas, existem milhares de pessoas nesse momento precisando de uma palavra de direcionamento. Assim, um conselho que você daria, um comportamento que deve ser tomado para esse momento de turbulência. No meu entendimento, mediante os dois lados, que é a murmuração, o reclamar, poderíamos trazer a renovação de mente, né? Através de reciclagem dos hábitos, que é o comportamento do dia a dia. O que é que pode ser mudado para ter um novo resultado? São as nossas atitudes hoje, agora. Então não adianta estar futurando, pensando, vai ser, vou fazer um planejamento agora. Meu amigo, você já está no caos. Então se está no caos, isso para quem está nesse momento, né? Difícil. E para quem não está... Para quem não está se fortalecer mais ainda, né? Fortalecer mais ainda. Pô, não vem entrar, né? Não, e se está bem, né? Quais são os hábitos que vão trazer agregado a essa superação? Então, independente do estado que eu estou hoje, aonde eu quero chegar, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu vou mudar, será que ultimamente eu vou falar pela minha pessoa, nem no âmbito profissional, mas no âmbito de saúde, o que é que eu tenho feito para eu ter novos resultados? Eu tinha o propósito de correr, o que é que eu tenho feito, né? Para ficar bem claro, bem simples, né? Bem didático. Bem didático. Então, primeiro eu tenho que procurar uma pessoa que vai, né? Ou um amigo, não precisa gastar dinheiro para isso, porque se fala logo em dinheiro. Não, eu tenho que gastar dinheiro. Se for no âmbito de saúde, eu procuro uma pessoa que tem esse perfil. O que é que eu vou ter que fazer mais? Vou ter que cuidar do meu corpo, vou ter que mudar minha alimentação para ter uma performance melhor, para me atingir o resultado. Então, eu tenho um propósito de correr 15 km na São Silvestre no final do ano. Então, o que é que eu vou fazer até lá? É só chegar lá e correr? No propósito profissional, o que é que eu posso fazer? A internet está aí para todos. Não adianta dizer que não tem internet. Meu amigo, você tem um smartphone, você está num ambiente que tem Wi-Fi, tem trocentos cursos EAD, cara. Gratuitos, inclusive. Vai estudar, meu irmão. Vai se preparar, porque vai acontecer. Vai chegar uma hora... Ontem a gente estava no ENAB, e o que é que a gente viu lá? Que pessoas que fizeram o seu caminho de preparação, na hora que chegou a oportunidade, aconteceu. Estão construindo um processo. E necessariamente enfrentaram, inclusive, muitas dificuldades. Não tinha explicado. Não, lógico. Que venceu não quer dizer que não se Não existe glória sem misericórdia. Existe aquelas pessoas que só ficam esperando o acontecimento macro. Tem um livro que é A Revolução do Pouquinho, do Eduardo Zugaib. Tem que fazer um pouquinho a cada dia, não esperar que o grande aconteça. É porque a reciclagem, né? A reciclagem dos hábitos. Esse reciclagem dos hábitos, inclusive me marcou muito. Eu vi em cima de uma mesa, um guardanapozinho, e lá, recicle seus hábitos. É simples, é uma palavra simples, mas é muito forte. Na aplicabilidade então simples e complexo. Simples e complexo. E ao mesmo tempo, porque... Agora, o ser humano, ele tem uma característica que é o comportamento repetitivo. Que é o hábito, né? Ele constrói dentro do seu dia a dia as mesmas atividades, a mesma forma de enxergar, a mesma forma de conversar. É por isso que eu estou dizendo, recicla seus hábitos. Então, agora, crie novos hábitos. A gente poderia falar três atitudes, pequenas atitudes, que eu acho que são os pequenos passos que constroem os caminhos. Eu acho que só tem, eu acredito, no meu ver, que só tem um passo. Uma visão. É importante. Só uma visão. Se eu não tenho uma visão de onde eu quero chegar, eu não vou mudar meu hábito hoje, porque eu não tenho para onde ir. Qualquer lugar é qualquer lugar. Se eu tenho uma visão, eu começo a aparecer uma missão. Aí a missão, qual é a minha missão agora? O que é que eu vou ter que me planejar hoje? Não é planejar, porque tem que planejar.
Mas o que é que eu vou fazer agora? Agora, o que é que eu vou fazer agora? Você acha que as pessoas poderiam Construir essa visão. Esclarecer, tornar ela clara? A essa visão clara de futuro. Deixar a sua visão. Tal, do ter onde chegar. Aí depende... Qual é o exercício? Pronto. Por exemplo, daqui a 6 meses eu estaria num emprego ganhando tanto. É mais ou menos isso? Dá para falar sobre uma ferramenta disso? Tem alguma ferramenta no coach? Eu acho que uma ferramenta, a principal, se falando de eu tenho que mudar agora, não tem outra ferramenta que não seja uma agenda extraordinária. E o que seria uma agenda extraordinária para a galera que está escutando e que nunca escutou esse nome? Uma agenda extraordinária é uma agenda que eu vou, primeiro, antes de chegar na extraordinária, eu vou primeiro mensurar como é que está meu dia hoje. O que é que eu estou fazendo hoje? Então, qual é a minha agenda do dia hoje? Hoje estamos falando de cenário de crise. Eu estou em tempos difíceis, né? Então, se eu estou nesse tempo, eu alavanco os meus horários, eu começo a enxergar, a gente está falando de visão também. Então, o que é que eu tenho que ver, o que é que eu tenho que perceber hoje? Porque perceber a crise é muito fácil. Porque tem televisão, tem tudo, você chega numa roda de amigos, tem todo mundo falando de... Trazendo pra dependendo realidade, dos por amigos que exemplo. você está, inclusive... O que é que traria, hoje o cara está na crise, realmente ele começa a ouvir, ele está desempregado, perdeu o emprego, ele começa a escutar notícias ainda piores, isso traz o quê? Uma apatia gigantesca. Pronto. Então, o que ele faria para sair dessa apatia gigantesca em primeiro momento? Instantâneo, assim, cara, uma coisa que você vai falar agora, o cara vai estar escutando, vai poder fazer isso ainda hoje. Eu acho que é elencar o seu dia. Pronto. Primeiro enxergar, para você perceber, se você não é uma pessoa que tem muito essa visão clara de onde está, que tem essa visão clara através do seu agendamento do dia. O que é que você está fazendo hoje? Até porque você vai saber o que é que você tem que fazer. Se você não está fazendo, o que é que você vai ter que fazer? Construir uma rotina. Primeiro enxergar o que é que você está fazendo. É ver os seus hábitos hoje. Identificar. Eu acho que antes da agenda a gente tem que ver, fazer uma análise SWOT, ver o que é que eu sou mais fraco. Entendi. Dentro do que eu sou mais fraco, aí sim, dia após dia eu vou me fortalecendo naquilo que eu sou mais fraco. Tem várias ferramentas que podem ser usadas aí nesse eu processo. estou trazendo muito simples, que é primeiro enxergar. Porque tem muita gente passando... O reconhecimento. Reconhecer. Não seria você talvez identificar qual é a sua expectativa em relação à sua potencialidade? Porque muitas vezes as pessoas elas gostariam de estar em outra posição, gostariam de ser reconhecidas de outra forma, gostariam de ter uma condição financeira melhor ou uma capacitação melhor, mas elas estão dentro de um ambiente que está um pouco distante do que elas querem enxergar. Por isso que eu estou dizendo, essa agenda do dia é enxergar, não é... O que você quer... Porque, encontrar meu estado atual, onde é que eu estou hoje, o estado atual, porque não se chega a lugar nenhum se eu não sei onde eu estou hoje. Isso é coach, hein, galera? É coach, né? Deixar isso, porque vai ter pessoas que nunca escutou esse termo, né? Deixa eu trazer nem vou entrar nos assuntos, mas eu quero trazer isso prático. Por exemplo, no vídeo que eu tenho da Febra CIS, eu tenho isso antes do método CIS, eu vou falar um pouco vamos trazer essa apatia, né? Por exemplo, naquele momento, 2014, o país não estava em crise, ok? Pelo contrário, né? Estava bem e tal, cheio de dados, inclusive, totalmente camuflados, mas a gente engolia aqui como verdade, né? Mas eu estava numa crise pessoal, só que aquela minha crise pessoal era uma crise totalmente para mim o quê? Não, mas é normal, porque é assim mesmo, né? E você começa a trazer para a normalidade o que é comum para você, porque o normal não é... O normal é você ficar em casa até 9h30, 10 horas, arranjando desculpa para não sair de casa para visitar o cliente, para não abrir um cliente novo. Aí você diz, não, cara, mas já trabalhei demais, né? Vou ver só um pouquinho de TV aqui, eu vou entrar aqui, então vai responder aqui umas coisas aqui no WhatsApp. Aí daqui a pouco, pô, cara, mas já vai dar 10h30, vou sair mais agora de manhã, não. Depois do almoço. E o país não estava em crise. E depois do almoço não vai dar aquelas aí daqui a pouco, né? saía depois do almoço, traduzindo. Cara, eu visitava acho que uns 2 clientes por dia, quando visitava. Aí ligava porque às vezes, quando eu não queria, cara, pô, eu sou imprevisto, velho, posso ir amanhã? Você se sabota achando que tá fazendo algo de bom, né? E aí isso você faz pra tudo, que eu fazia assim no trabalho, era assim, a nível de relacionamento, sabe o casamento que você empurra com a barriga? Aí você fala assim, mas o do fulano é pior do que o meu. Porque você sempre precisa encontrar algo pior do que o seu, para quê? Para justificar a sua miséria. Miséria. Nem vou falar.
Cara, ele vira assim, o ser humano tem disso. Ele se Sim, contenta. Ele se quando lá, contenta de ser um pouquinho melhor do que o outro, que tá ruim. Eu encontrar algum muito ruim para dizer que a dele não tá tão ruim, ou seja, está um lixo, mas ele quer dar uma desculpa. Entrou Né? num assunto agora bem delicado que me veio agora. As pessoas justificam o momento político. Não, mas eles fizeram isso de bom. Pronto. Não justifica o que Justifica. fizeram de bom. Justificativa, O que fez de ruim contemplar foi presente. muito pior. Pronto. Essa Agora, pleonasmo, né? agora eu só quero trazer em prática o que eu fiz para sair desse estado de apatia. Relação financeira, trabalho, profissional, pessoal, casamento. Eu digo isso muito claro, eu tenho um divisor de águas na minha vida, que foi a descoberta do coach, não nego isso. Esse ano eu faço 17 anos de casado, e eu tenho 14 antes e quase agora os 3 pós. Eu digo uma coisa, quando você entende que eu descobrir que existe algo que pode ser melhor para a sua vida, é colocar em prática. Isso é complicado, você ter um coach, não. Atitudes práticas, por exemplo, aí a história da gerente extraordinária. É o seguinte, cara, o que eu não estou fazendo e que eu poderia fazer, que poderia, por exemplo, para arranjar um emprego novo. O cara está em casa reclamando, assistindo TV, e que em vez de estar em casa, você não vai, né, já para ver TV, então vai ver uma série de vídeos no YouTube com técnicas de como você melhorar o seu currículo, Vendas. de como você melhorar o seu comportamento, e tudo isso é grátis. Mas o cara, quando ele está preso naquela bolha né? Na verdade, ele está Você querendo fica mascarar. tão- não, e pior que assim, às vezes ele nem quer, porque ele até gostaria, como bem, mas o cara gostaria, mas só gostar não é. Assim, o cara é, porra, todo A mundo vontade, quer ser né? rico, A todo mundo autoestima quer. dele tá muito Não tá. ruim. Mas Pronto. quando ele tá nessa situação, ele tem até vergonha de ser, porque eu acho que um dos pontos importantes quando você está nesse processo é você se comunicar. Você precisa Principal, né? colocar para fora um pouco do que você está Que sentindo é o principal, né? e perceber do meio como ele impacta você, e a partir daí você começa a crescer. Agora, só um cantinho. Até se comunicar se torna difícil para uma pessoa quando está num estado de baixa inferioridade, estima, de baixa verdade. estima. Se fechando, né? Então, Na verdade, ele tá, não quer se eu comunicar, fico né? muito tranquilo a hora que o cara sai desse estágio e começa a definir Mas a aí sua é uma visão. evolução, depois que sai. Então, quando ele começa a definir a sua evolução, quando ele escreve a sua agenda, quando ele já define seu estado desejado, quando ele constrói Quando ele dá o- a sua tríade do tempo, onde ele sabe que isso aqui não serve para nada, isso aqui ele perde tempo, isso aqui ele agrega valor nele, ele se comunica com o amigo, ele perde a vergonha de estar no estado que ele está, então ele fala pro amigo dele, ele falou assim, eu estou desempregado há 2 meses, mas eu estou me preparando, estou pronto. Se você tiver Mudou, alguma né? coisinha... É como se fossem 2 mundos. São Ele outras traz, coisas, sai do mundo a dele. luz aparece pro cara. Ele sai da inércia e volta à vida real da atividade. Né? Então a gente tem que chacoalhar essas pessoas que estão nesse momento aqui de sombra, que eu chamo, e trazer eles para a luz. E aí é um pouco de cada um, a gente sabe que é um pouco de cada um, né? A Mas assim, reação. às vezes eu volto num pequeno Só passo, também acho. que dá um Pequenas grande, escolhas né? que vão fazer grandes resultados. Uma boa conversa com a esposa, uma franqueza com os seus filhos, né? Um encontro com Claridade, um amigo né? importante, onde o cara se sinta à vontade para expor a Amigos situação importantes, dele. lugares diferentes. Vontade social. Exatamente. Se comunicar mais, se colocar mais aberto. Tem gente que, por exemplo, tem muita gente viciada em rede social. Agora tem muita gente que não gosta de estar em rede social e evita. A medida do equilíbrio também é interessante para você Sem voltar dúvida. a encontrar as pessoas que estavam à sua volta. Porque eu tenho absoluta certeza que a hora que essa fase acaba, essa luz aparece e eles começam a agir. As pessoas começam a acreditar em si Agora essa mesmas e fase fazer ela as pode coisas. ser pequena, média e grande. Esse grande é que nós temos que eliminar. Aí eu nós temos que preciso, ajudar a o ser coach ele faz pequena. isso, ele diminui etapas, né? E o que vai determinar Porque- muito assim, o tempo de permanência é que eu acho até que a Helena estava querendo entrar nesse ponto há uns parágrafos antes, que é a comunicação, né? E a comunicação não é só aí a palavra em si, mas é tudo na sua vida. Os amigos que Verbal você e não tem. verbal. Porque quando você está numa situação crítica, tem muita gente para lhe ajudar. Mas tem gente que vai estar todo aquele apoio com você, já dizendo assim, olha, vai passar isso mesmo, está acontecendo com todo mundo, que vai, de certa forma,
fortalecer mais ainda aquele seu comportamento de apatia, tipo assim, espera passivamente que uma hora passa, que é a maioria, porque é mais prático também e é o mundo que eles entendem também. E é paternalista, né? É materno. É confortante, né? Eu vou fazer bem a ele, eu vou dizer a ele que a vida é assim. E na verdade você tem que dar você tem que cutucar e bora, mas você só cutuca quando você também se sente assim, né? E aí o interessante que, né, eu estou tendo a oportunidade de dar aula no curso técnico, e aí de você olhar para a sua sala de aula, então um abraço para meus alunos. Você está tendo a oportunidade de amiga? De dar aula, né? Agora abracei a vida acadêmica. Você se preparou para isso, é diferente. Mas abracei a oportunidade, né? Estava preparada quando ela chegou. Verdade. E assim, quando eu olho para a minha turma, eu percebo que a minha missão era muito mais do que estar enchendo eles de conhecimento teórico, e vai por ali, faça isso, seleção é aquilo, recrutamento é aquilo outro, mas muito mais fazer eles adotarem um comportamento que faça aquele conhecimento valer em algum momento da vida deles, porque não adianta ele estar lá decorando conceito e decorando metodologia, o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, quando ele não se sente capaz de desenvolver nenhum passo primeiro na vida dele, né? Então, assim, estar em sala de aula por estar, para marcar uma presença não adianta, né? Então, assim, querer estar na lista atual para o estado de estar empregado só por querer também não adianta. Qualquer decisão que a gente toma, construção de meta, alcance de resultado, só faz sentido se tiver um significado para mim. Então, assim, está em um momento de crise, procura pessoas que te elevem. O que você faça, te pergunta, o que você pode fazer para sair dessa situação? O que você pode ler? O que você pode assistir? Quem gosta de rede social? Qual é o conteúdo que eu posso acessar na rede social? A pergunta pode ser uma atitude tão simples e tão barata, né? Fazer pergunta, que é o que vem lá da criança, né? Perguntava, enchia o saco até... Né? Quer dizer, a criança que não para de buscar, né? E a pergunta, vale ressaltar isso, a pergunta não é uma simbologia da falta de conhecimento. Muito pelo contrário. Ela é a ânsia pelo conhecimento. E não desmerece a ninguém querer se aprofundar em alguma coisa que ainda não é clara. Essa ânsia não tem nada a ver com arrogância, né? De forma a arrogância, sim, é não perguntar. Mas eu queria falar também. Aí fere, né? Que quando você e o Marcelo também comentando sobre a questão de comunicação, porque eu queria abordar também um pouco do tema de fé, né? Porque assim, eu sou um dos que acredita que palavras têm poder. Sim. E isso a gente tem vários versículos bíblicos que reforçam isso. Agora, eu também acredito que a fé sem obra é morta. Então assim, mas está escrito, por exemplo, em Gênesis, que Deus disse, haja luz, e a luz foi feita. Então, primeiro houve o pronunciamento da palavra. E depois a realidade se profecia, criou. Né? Exatamente. Então, assim, o que a gente também observa, o que é que nós estamos dizendo sobre a nossa vida. O que é que você está dizendo durante o dia todinho para você mesmo, para a sua família, para o seu relacionamento com a sua esposa, entendeu? Então é isso que também a gente tem que ter cuidado. Porque dizer assim, não, só falar não vai fazer tanta diferença. Muitas vezes vai fazer uma grande diferença até em relação à química quântica. Porque você vai alterando mesmo. Né? Porque existe, por exemplo, versículo que diz, vida e morte estão no poder da língua. Nossa, ele dá do mesmo membro, né? Entendeu? Então assim, o que nós estamos fazendo? Aí em Filipenses vai dizer, tudo que é bom, tudo que for de boa fama, pensem nisso. Quer dizer, o tempo todo a Bíblia vem dizendo pra gente que a gente, que assim como tu pensas, tu és. Então, assim, tudo isso nos fortalece, que a gente tem que ter cuidado com a nossa comunicação, com os nossos pensamentos e com as nossas ações. E que isso é um contexto geral. Você não pode simplesmente falar coisas boas também e ficar deitado esperando que as coisas aconteçam. Porque, assim, eu acho que até no momento em que você fala coisas boas, isso de alguma maneira te incentiva a ir atrás disso do que você está buscando. E para que aquela nova realidade se estabeleça na sua vida, se concretize na sua vida. Mas eu acho que o ponto-chave está aí na comunicação. Eu acho que é uma vigília em relação ao que você pensa e o que você expressa, né? É muito importante você a mudança do pensamento para a realidade. E aí porque é você contra você, né? Alguém pode estar pensando, cabeça, né? Mas alguém pode estar pensando, o cara tá lá na P e tal, né?
Ah, mas vindo o doutor te falar isso é muito fácil, né? Aí eu digo assim, rapaz, tu já tentou um bocado de coisa e não deu certo. O que te impede de começar a falar coisas boas sobre o teu dia, sobre o teu trabalho? Ou seja, põe em prática. Em vez de sair cheio de julgamentos, coloca em prática. Né? Eu fiz eu peguei uma palavra, tentar e testar, né? Tentar, geralmente você não está trazendo junto com a atitude. Testar ou treinar é diferente. Então, se está dando certo, testa. Não custa nada, né? Testa. Agora, se não eu vou ver, eu vou tentar. Eu vou tentar, já ele está acabou de dizer que não vai. Já não vai fazer. Rapaz, então, essa meta eu vou tentar bater. Pode esquecer, querido. Jamais ele bate aquela meta. Ele nem aproxima dela. Qual uma coisa bem palpável para acontecer isso aí? Rio, né, pai? que tem muita cota ali, viu? Sabe o que é que a gente escuta muito? Eu não sei se vocês escutam muito isso. Você fala alguma coisa pra alguém, a pessoa já diz assim, mas isso é muito difícil. Você já Não dá certo. Acabou de falar. Já travou, amigo. Já travou. Tá dizendo, não vai chegar lá. Já travou. É porque Na verdade, não está dizendo que é difícil, ele está dizendo que eu não volto consigo. para aquilo que eu estava me referindo. Se você diz assim, é muito difícil, então a realidade que você criou, qual foi? Difícil. Que é difícil. É o que eu costumo Porque dizer. da minha forma que diz assim, se você pode, se você acredita que pode, ou você acredita que não pode, Você de está qualquer correto. maneira você tem razão. Você tomou a decisão, né? E o é difícil, na visão espiritual, eu costumo dizer que você dizer que é difícil com você mesmo é uma maldição. Não é vindo do outro, é vindo de você mesmo. É uma maldição. É você dizer que você Levantar aqui uma questão aqui da fé. O Marcelo falou agora há pouco, antes aqui nos bastidores, e me veio um pensamento agora de uma frase que a gente... mas ter fé é importante, né, cara? Tanto que tem um texto que fala, né? Mas se tiveres fé da tamanho de um grão de mostarda, né? Diz E em teu coração não duvidares. Não basta ter fé, amigo, eu preciso acreditar. E não duvidar é acreditar literalmente, ou seja, é muito forte o negócio. Então, essa história de poder da palavra, isso é fé pura. E está comprovado que o ser humano que tem fé, ou seja, que é mais apegado a uma religião, mais apegado a Deus, quando eu digo apegado à religião, não é a religião, aquela religião que te aprisiona, mas uma religião que te liberta, que entende que há um admirável mundo novo, onde realmente existe um ser superior, que ele se importa com você. Agora, a decisão de ter fé ou não é sua, sim ou não? Agora, a Bíblia deixa muito claro, e isso é provado, inclusive, no mundo corporativo, como no mundo, por exemplo, hospitalar. As pessoas que têm mais fé, elas se curam num tempo muito menor, e pessoas que têm fé, nós falamos aqui, né? Elas costumam sair de um tempo de crise desse num tempo muito menor. Porque, cara, eu perdi meu emprego, eu tenho certeza que Deus tem algo melhor para mim. Ou seja, ele viu alguma coisa, mas ele tem certeza que Deus tem algo melhor para ele. Por acreditar que Deus tem algo melhor para ele, ele começa a se mexer. Então, precisa me capacitar. Atitude, né? Porque se é algo melhor, precisa me capacitar. O cara não for ficar parado. E o cara que acredita, não, isso não é, rapaz, tá difícil mesmo o negócio, bicho. Eu queria só, eu tive um sentimento aqui interessante, porque... Sentimento, coisa linda, fala do seu sentimento. Eu vou dizer. A gente começou esse pequeno fórum aqui falando, e eu insisti muito em atacar o momento em que você reage pessoalmente em relação ao seu novo estado, que não é aquilo que você quer, e até você chegar na sua capacidade de agir, né? E aí eu acho que a gente comentou e falou muitas coisas importantes, e o que eu senti nesse momento é o que eu chamo de senso de urgência. Eu acho que é importante você entender que você está num estado de entendimento e de aceitação. Só que é importante você entender que você precisa sair dele rápido. Eu não quero deixar você dizer que ele existe e você se sentir confortável E ficar maturando ele. Não vai resolver o seu problema. E eu vou lhe dizer que o tempo, ele pode ser seu aliado ou seu inimigo. Porque a cada dia, a cada hora que você ainda ficar nesse momento de aceitação ou de rejeição do seu estado, ele pode transformar em você situações mais difíceis de ainda ser solucionadas. E o exemplo simples é a grana. É mesmo. Parou de entrar, amigo. Não tem jeito. O Pior tempo cada está dia. correndo. Você tem que fazer o seu processo de entendimento
e de aceitação o mais rápido Pra dar o lucro. possível. As contas não esperam, né? Não esperam. E o seu estado vai cada vez mais se tornar complexo se você não começar a dar os seus passos. Então, eu gostaria só de deixar bem claro aqui que eu trouxe para a discussão a realidade que nós não podemos deixar de enxergar, né? A compreensão de que nós temos um processo de transição entre o que acontece, como você rejeita, como você aceita. Porém, eu também gostaria de deixar o seguinte: nenhum de nós e ninguém vai ser complacente com o seu estado de conformidade por muito tempo. Nem as pessoas que mais lhe amam, porque elas precisam não vai esperar de as você. suas lamentações. Amigo. Eles Continue. precisam que você saia desse estado e comece a dar os seus passos. Senso Então, de urgência. não esquente mais a sua cadeira e saia andando. Muito bem, nós vamos agora dar uma paradinha para o terceiro e último bloco, né? Até daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta agora com o Rodrigo França, que vai contribuir bastante com o assunto. Ele estava aqui nos bastidores aqui, muita informação importante, uma opinião muito contundente. Então eu queria que você já começasse agora. Foi intimado a compor a mesa. Foi intimado a compor a mesa. Muito bom, bom dia a todos, né? Bom dia. Para trazer um pouquinho de conceito sobre fé, que às vezes a gente fala fé e não tem um pouco do conceito do que é fé. Fé é muito simples, é trazer a existência para aquilo que ainda não existe. Como é que se faz isso? Já foi falado sobre a agenda, já foi falado sobre a visão, já foi falado sobre a consistência naquilo que você quer chegar. Quando você obtém uma visão e acredita nela, é certo que o resultado vai ser alcançado. Por quê? Você está motivado. Motivação, se você for no dicionário, é procurar algo que lhe alegre, que lhe deixe. Então é obrigação sua motivação. Você não tem que esperar nos outros motivação. Você pode até procurar, mas é certo que você procure você mesmo se alegrar. A apatia, que foi falado também, é uma consciência interna de cada um, de decidir o que quer ser e como quer ser. Se você não tem esse poder de decisão pessoal, você tem que começar a adquirir. Hoje, a gente nessa conjuntura de crise, como está se falando, a gente encontra pessoas com talentos e que decidiram guardar esses talentos atrás de um emprego. Por exemplo, mecânico desempregado. Por que existe um mecânico desempregado? Porque ele não decidiu fazer o próprio emprego dele. É a mesma coisa de você chegar para um doutor e dizer: o doutor está desempregado. O doutor monta uma clínica e vai atender enquanto está desempregado. O empreendedorismo, ele é algo que é uma decisão pessoal. Ele tem que buscar pessoas competentes para auxiliar, para poder dar um feedback, para poder mostrar um caminho e agir. Isso mesmo. Gerenciar o seu contágio social e a partir disso agir. A diferença muito clara do funcionário para o empreendedor, para o profissional, é porque um está fazendo com que pessoas realizem o seu sonho e o outro está realizando, né, o funcionário está realizando o sonho do outro. E bem Mas aí, Rodrigo, a gente tem uma geração inteira sendo ensinada a ser empregado. Verdade, eu concordo com você. Hoje é comum você perguntar o que você quer ser para uma criança, ele dizer: não, eu vou fazer um concurso e vou ser funcionário No público. mercado de trabalho, não necessariamente você precisa ir para o mercado de trabalho, você pode gerenciar. Sim. Você pode ser o seu trabalho. Você pode criar o seu Você mercado pode de trabalho. criar o Seu próprio negócio. teu próprio negócio. E Por assim, exemplo. a gente tem nessa crise pessoas que estão iniciando, né? E tem pessoas que estão no meio do caminho. Os que estão iniciando é um ponto positivo para esse país. É isso mesmo. Porque eles estão revigorados, eles estão buscando, eles estão fazendo coach, eles estão buscando cursos, eles estão tentando chegar numa visão, tentando chegar num objetivo. O que preocupa hoje o país nessa crise é quem está no meio do caminho. Que o brasileiro ele tem uma certa tendência a, no meio do caminho, se desgraçar a um ponto de querer chegar no fundo do poço. Aí diz: cheguei no fundo do poço, agora eu não saio daqui se não for para cima, porque não tem para o lado nem para baixo, tem que ser para cima. Quando não precisa. Hoje a gente encontra exemplos simples. A pessoa tem
10 mil reais. Deve 10 mil reais. E tem um custo de vida de 10 mil reais. É uma regrazinha de 3, bem simples de acontecer. Os 10 mil reais que tu tem é semente. Semente não pode se dar, nem pode se comer. Semente tem que ser plantada. Se você pegar esse dinheiro e pagar o banco, não glória a Deus. Pronto, tudo bem. Você vai fazer o quê? Daí em diante. Praticamente. Você tem que plantar seus 10 mil, reinvestir no seu negócio e ir para frente com isso. Eu tenho um exemplo que eu cito muito para mim mesmo, é trabalha e confia. Trabalha como se tudo dependesse de você e confia na tua fé que tudo vai dar certo. O dia mau existe para todo mundo. Não, você pode olhar para a pessoa Bill Gates. Ele vai ter o dia mau. Pode não ser financeiro, mas vai ter uma crise pessoal, vai ter alguma outra situação familiar. Sempre vai ter. Traduzindo em miúdos, o dia mau é uma criança que só sabe engatinhar, no dia que ela cai pode ser um dia mau. Mas não é. Na verdade é um processo de aprendizado. Porque aqui a gente tem que deixar bem claro que é a fé com ação. Com ação, É exatamente o que ele traz, né? Como é que é a frase mesmo? Trabalha e confia. Trabalhar como se dependesse só de você. Tudo de você e confia como se tudo dependesse. Ou seja, a fé é o confiar, e o agir é o trabalhar. Confia na fé e trabalha. O Marcelo também falou sobre a questão do senso de urgência, para que você não demore muito tempo nos dias maus. Exato. Porque dias maus existirão na vida de todas as pessoas, mas se você passar muito tempo nos dias maus, Que não é para ser. Aí vem doenças, né? De depressão. Olha, aí você entra num outro estado de saúde, inclusive mental e psíquica, né? Quando a gente foca no problema, a gente não sai dele. Quando a gente foca na solução, a gente sai do problema. Isso é fato. Se a gente acorda de manhã cedo com um problema, a gente busca o que é que vai resolver esse problema. E não desacreditando, como foi dito, não é para se ter nenhuma pequena dúvida. Você pode até ter uma fé medíocre, mas uma pequena dúvida é altamente destrutivo para a sua pessoa. Eu acho que, deixa eu só fazer um parêntese aqui, Rodrigo, para a gente... Tem até tem até uma frase aqui que eu achei muito interessante, que é a questão de fé, em outras palavras, tirando da questão bíblica, mas acaba sendo tudo chegando lá. Fé é a ponte sem pilastras, sustentando o que vemos até o cenário do que não vemos. Uma ponte sem pilastras, né? Sustentando esses dois, é o ponto A e o ponto B do coach. Eu acho que essa parte intangível da fé, né, o dimensionamento dela, ela é bastante individualizada. Cada pessoa tem no seu tamanho, na sua forma, no seu impacto. E tem seus processos de aprendizado que são diferentes. E tem a própria evolução do ser humano no reconhecimento, no seu autoconhecimento e no conhecimento das leis divinas, quando eles os acreditam e tudo mais, isso vai lhe reforçando. Sem falar que tem pessoas que são auditivas, são mais visuais, então muda também essa percepção. E a fé, de alguma forma, claro que a gente sempre insiste que ela precisa estar na sua plenitude, né? Muitas vezes a consistência dela existe, porém nem sempre ela está presente o tempo todo nas suas atitudes e no seu dia a dia. Ela deveria estar. Né? Você deveria acordar e dormir com aquela segurança e aquela certeza. Exato. Mas o ambiente externo, ele tem uma capacidade de contaminar o seu pensamento, e você seguramente faz mais de 300 milhões de conexões de pensamentos todo dia. E o grande desafio é você com você mesmo na sua firmeza de propósito. Com você. Agora, de uma forma bastante prática, a gente falou um pouco aqui do potencial de empreendedor, né? Aí a gente tem um outro lado também importante, que são as pessoas que se preparam para o mercado, que ainda é uma realidade bastante... É a principal realidade. Bastante presente. Você tem o profissional liberal, que também tem aí as suas atribuições e as suas características específicas. De uma forma prática, o que a gente poderia falar para as pessoas para que elas consigam identificar
qual é a melhor escolha dela. Quando e como você decide que você precisa ser um empreendedor? Ou quando você decide que o mais certo é você fazer um colegial técnico, antecipar mais rapidamente a sua capacidade profissionalizante para poder ir no mercado de trabalho? Quando você pode indicar um jovem? Eu vi ontem uma matéria belíssima sobre um rapaz numa comunidade em São Paulo, que ele, aos 16 anos, a mãe dele falou para ele: por que você não vai fazer um curso de cabeleireiro? E ele, dentro da nossa sociedade ainda um pouco preconceituosa, achou que aquilo ia desmerecê-lo, tal. Enfim, ele resolveu ir e foi ser cabeleireiro. Fez o curso de cabeleireiro e ele, dentro da comunidade, ele corta o cabelo dos mais jovens, crianças de 9, 10, 12 anos, enfileiram na frente do salão Novo modelo de mercado. de beleza dele. E ele faz isso para essas pessoas que não podem pagar de forma gratuita. E ele faz penteados desenhados, penteados e tudo mais. E a repórter foi entrevistá-lo e ele disse assim: olha, eu não sabia o quanto eu poderia ser feliz nessa atividade que eu faço hoje. Mais do que conseguir hoje me manter financeiramente, porque eu também tenho alguns clientes que me pagam, eu consigo dar a essas crianças que estão aqui a autoestima de se sentirem mais bonitos, de se sentirem mais fortes. Isso é E eles saem aqui com uma autoestima elevadíssima. E aí o que eu fiquei muito mais tocado foi quando foram perguntar para a criança que cortou o cabelo se ele achava, o que ele achava daquela atitude. Aí aquela criança respondeu o seguinte: todo mundo esperava eu pelo menos esperei que ele ia falar que se sentia muito bem, porque ele saía mais bonito e tal. Aí a criança respondeu que ele aprendeu através da atitude daquele rapaz que fazer o bem é uma coisa importante. E ele, quando ele pudesse, ele ia fazer o bem. Retribuir com o bem. E que ele, no dia a dia, ele estava aplicando aquilo. Então, essas coisas que são muito interessantes, Que é um né? comportamento que deve ser adquirido E para que não receber. só em tempo de crise. Aí todos os você vê todos que os existe momentos. uma lei sobre isso, né? Existe uma lei chamada Lei da Semeadura. O cara foi plantado pela mãe dele, essa situação para empreender, certo? Ele, grato com isso, ele plantou na vida de crianças e crianças estão sendo contagiados a plantar. Através do... Existe uma corrente positiva. O país não vive uma crise a ponto de destruição total, gente. Existem pessoas boas fazendo coisas boas. Que é a acredito maioria. nisso. É muito mais fácil É uma uma pessoa contraparte. tomar uma decisão que facilite sua vida. Por exemplo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso. Tem a parte B, eu acho a Bíblia um livro de administração tremendo. Pode vir todos os livros, mas a Bíblia para mim é o maior livro de administração que existe. Eu comento isso muito com o Marcelo. E assim, a parte B desse versículo fala assim: o que me domina não me convém. Se o dinheiro te domina, tu tem um problema, porque ele não te convém. Porque você botou valor lá. Você botou muita energia naquilo. É. Se a prosperidade excessiva te domina, Não lhe faz bem. não vai lhe fazer bem. Vai ter a tua Então, o ser humano tem que ser equilibrado em tudo. Sem dúvida. Até para fazer o bem a gente tem que ter equilíbrio. Eu só queria pegar esse ponto. E o domínio voltar próprio. E o domínio ao que próprio. a Virgínia está falando, eu acho que ela poderia explorar mais isso. Que é a questão de ser uma referência em relação a como orientar, né, vocês que têm contato com os jovens, né? Que perderam um pouco a referência de... Que não tem mais a referência. O que tipo de orientação bom, assim, que é importante para essas pessoas? Porque cada um tem uma realidade e que antes de ela realizar o seu sonho, ela precisa ter muitas vezes as condições mínimas para poder executar isso, né? Então, às vezes você pega crianças de comunidade
qual é a saída mais próxima deles, para eles? Fora a automotivação, a fé, a religiosidade, qual é a saída mais próxima? Você pega um jovem de 12 a 15 anos, qual é a saída mais próxima? É o esporte? É muitas vezes ao tráfico de drogas, que seguramente não o é? É uma formação técnica? É um começar a trabalhar mais cedo? Primeiro emprego? Vamos buscar pelo governo? Vamos buscar pela sociedade? Né? Como orientar? Nessa base parece simples, mas quando você vai subindo, e aí você vai tendo já profissionais formados e com aquele ranço do caminho que escolheu e que nem sempre foi bem sucedido, como ajuda? Eu deixar a Virginia falar, mas eu tenho que dizer só uma coisa antes. A principal coisa é não esperar. Não esperar. Vai buscar alguma alternativa social, seja lá de que governo, seja federal, estadual, municipal, mas você tem que buscar. Todo dia, você vai encontrar. Quando você busca algo, você está focado pelo que você quer, você encontra. Ficar esperando não é a forma mais adequada. Sim, Marcelo, eu estava falando isso, aí retomando assim, essa linha de raciocínio anterior, né? Quando você tem essa oportunidade de estar em sala de aula, e aí você recebe uma missão de, no primeiro momento, você vai compartilhar conhecimento, vai falar de como é que está o mercado, possibilidades, ok. Repassador de conteúdo. Repassador de conteúdo, né? E aí você tem que ter essa sensibilidade para ir percebendo qual é o mesmo perfil da tua turma, o que é que você... E aí não é só o dito, o não dito também, pela postura deles em sala de aula. Então, assim, tem galera que está lá, esticadona, smartphone, que a instituição de ensino libera o Wi-Fi, né? E tal. E aí a pergunta que você faz é... Por que essas pessoas estão aqui? O que está movendo elas a vir aqui? Aí você vai escutar alguns dizendo que é o pai que paga, o outro que é porque leu não sei aonde que paga muito bem no mercado, tem muita vaga de emprego, outro... E aí quando você passa a régua e vai analisar todos os porquês, pouquíssimos estão associados a um significado de vida, a um propósito. E aí qual é o grande risco disso? Porque sem propósito você não se engaja verdadeiramente com nada. Verdade. Porque motivação é combustível. Alguém pode vir aqui no contato social dizer que é massa, que não sei o que, eu boto combustível. Outro vem, é massa, aí eu leio a matéria, tá empregando massa. E aí minha motivação, ela tá no patamar bom. Mas se eu não souber para onde é que eu vou e o que é que vai me fazer continuar nesse caminho, a minha viagem vai dar várias paradas. Aí bota combustível de novo, aí eu vou dar mais e A motivação às vezes serve como um efeito manada. A gente também tem que ter um cuidado para estar motivado, mas não necessariamente eu preciso ir com todo mundo. O meu caminho é o outro. Né? O que serviu para um, não necessariamente serve para mim. Não existe uma receita pronta. Se existisse, estava todo mundo. Aí eu vou fazer o que A. aquele fez. Calma. Não é isso. Se a gente tivesse que dar um conselho para uma faixa de idade entre 10 e 15 anos, para um jovem em formação, para um profissional recém-estabelecido e para um profissional maduro, seria uma única recomendação? Não, eu creio que são direcionamentos diferentes. Direcionamento sim, mas tem o conhecimento que cabe a todos. Né? O viés acho que é um conhecimento, o Mas conhecimento, a atitude é diferente. Abrange a todas essas categorias aí. Agora são vários tipos de conhecimento. Existe um para quem está iniciando, quem está no meio. Mas se eles buscam... O mais maduro que eu escuto muito é que eles alguns acham que não precisam mais buscar. Pois é um erro. Sempre, não importa A gente que teve um informação exemplo você belíssimo tenha. no PSC 20 com o pastor, né? Tinha mais de 70 anos que estava buscando pastor e também acho que era Luiz da Belu, não era? Acho que é o Pedro Ribeiro, né? Ele tinha mais de 70 anos. Olha, o pastor. E estava recomeçando. O conhecimento é citado no livro de Marcos, ele cita, mas puxa um pouco para o lado cristão, que é conhecerei a verdade vos libertará, né? Você usando isso administrativamente, quanto mais você conhece, mais você prospera. O conhecimento que abre portas. Né? Mais você vai crescendo, mais você vai
Até mesmo para você sentar e discutir o que está acontecendo hoje, você precisa conhecer o que está acontecendo hoje. Senão você vai ficar só escutando, né? Senão você vai dar palavras soltas, você vai dizer só o que se acha. Então, mas só o vamos que lá, se pensa. vamos Mas supor tem que cada um de conhecimento. nós tenha um amigo aqui. Eu tenho um amigo, uma criança de 12 anos, que tem o pai abandonou, a mãe vive pelo dia, como uma pessoa que batalha e tenta dar uma formação a ela. Qual é o melhor caminho para essa pessoa de 12 anos? O que fazer com ela? E como orientá-la? Siga forte dentro dos estudos, comece a encontrar um caminho através do trabalho, se reforce na Você especificou religiosidade. bem agora, né? Sem É porque eu acho que a isso referência começa familiar, a criar uma pai. certa utilidade. O que faríamos nós, né, Resultado, né? dentro dessa formação? Que conselho nós poderíamos dar? Essa de 12, eu queria que o Elenay falasse. Porque ele especificou bem e a tua realidade é a mesma que a minha. Então, mas eu queria que você falasse, porque você já falou na palestra passada, então, mais ou menos o que o Marcelo perguntou agora, ele falou na última palestra que ele fez. Então, o que foi que você fez diante dessa realidade? Foi o Marcelo falando. Respira fundo aí. Foi o Marcelo falando aí, eu. Recapitulando. E eu acho que o principal ingrediente que me fez, né, nascer num ambiente onde eu nasci, num ambiente realmente muito humilde, né, sendo abandonado pelo pai, criado pela mãe com 4 filhos, eu acho que 2 coisas muito fortes aconteceram comigo. E eu fui abençoado porque primeiro que eu tive a grata satisfação de nascer num lar cristão, e isso eu acho que foi um diferencial muito grande. E o segundo foi que eu, desde muito novo, com 7 eu comecei a trabalhar em casa, com 10 eu saí de casa para ser mecânico de bicicleta, aos 13 eu já era mecânico, já vendia consórcio, aos 15 ou seja, eu sempre tive o seguinte, que eu tinha certeza da vida que eu tinha consciência do que eu vivia, mas eu tinha certeza que não era aquilo que eu queria para mim. E eu sempre busquei, desde 10 anos que eu já ajudava né? E eu não falo isso com dor, com revolta, porque eu ocupei o mundo, porque eu ocupei a falta de escola. Não, eu acho o seguinte, cara, eu acho que você realmente eu sempre acreditei desde pequeno, né? A minha mãe colocou isso muito forte, assim, você cria a sua realidade. Então, você vai lá, literalmente, você faz acontecer. E como as minhas circunstâncias não eram favoráveis, eu tive que construir. Mas você acha que esse seria um caminho razoável? Um caminho razoável, da mesma situação, da mesma idade. O que eu falaria, por exemplo, acredite em dias melhores, e você é o único que pode tirar você dessa situação. Acredite em você, né? É em você, amigo. Acredite Assim, em não é pelo que os outros podem fazer, porque o que os outros podem fazer você pode chamar de oportunidade. Agora, o que você vai fazer com isso, a decisão é sua. Aí se estiver preparado para a oportunidade... Agora, deixa eu só colocar um parênteses. Eu acho que o acreditar em você, ele é um fator do somatório de pequenos sucessos e pequenas realizações. É impossível você ter uma manutenção na sua autoestima e na sua crença em você, se você não tiver pequenos ganhos, pequenas conquistas. Elas estão ali para validar a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Mas existe a rebelião e repetição. Por exemplo, eu me lembro, algo que você falou me trouxe uma outra situação. Sempre fui muito, muito pequeno, magrinho mesmo. Eu lembro que com 15 anos, eu tinha 1,39 m, pesava 39 quilos. Então eu era pequeno e magrinho, né? E eu sempre fui muito pequeno e tal. Eu lembro que na rua, eu ficava chateado quando a falta do pai, porque eu lembro o seguinte, a minha irmã, que era um ano mais velho, que me defendia na rua. Entendeu? Ou seja, então não foi pequeno e sucesso, não, porque aquilo me causava uma frustração terrível. E aí nesse momento a falta do pai me foi sofrer, porque de cara, se eu tivesse pai, hoje não seria isso Mas qual comigo. foi a sua sensação quando você ganhou o seu primeiro R$10?
Cara, foi Quando muito você bom. arrumou a sua bicicleta. Pronto, é exatamente isso. Inclusive eu virei mecânico de bicicleta. É esse o pequeno sucesso que eu estou tentando Mas dizer. foi esse pequeno sucesso, eu tive que correr atrás, eu tive que ir buscar o pequeno sucesso. Mas isso- Porque, por exemplo, eu não fiquei, por exemplo, esperando que a minha mãe fosse trabalhar vendendo o perfume da Avon e lavando e bordando para me dar os meus R$10. Eu digo, mãe, eu falei para ela, eu tinha 10 anos, eu torcia rede em casa e tal. Eu falei, mãe, é o seguinte, eu não quero mais isso. Eu preciso, assim, eu quero, eu sabia, assim, tinha algo que eu não conhecia, mas que eu podia desfrutar. Eu falei pra minha mãe, eu tive atitude é tudo, por exemplo. Eu preciso arranjar um emprego, como é que eu faço para isso? A minha mãe foi, através do meu pedido, falou com o cara, tinha uma oficina de bicicleta, e o cara me deu a oportunidade. E a partir disso, inclusive, eu me lembro que todo sábado era o pagamento, né? E que você falou de R$10, na época, eu não sei se era reais, mas era um negócio de R$10, Olha o sorriso. que era uma série de 10, mas era Olha o extraordinário. sorriso. Sabe por quê? Porque eu Lembrando chegava disso, cara, é fantástico, né? É isso, cara. Mas E ver o uma que ele festa está louca, falando, né? que eu estou entendendo, Marcelo, é que tudo, a pessoa tem dois caminhos a percorrer. Ele podia usar a revolta para se estagnar e dizer, eu sou feio, moro longe e ganho pouco. É isso mesmo. E ele pôde usar a revolta para dizer, mas- eu vou vencer. Então, mas isso já tá, parece que eu acho que isso é um consenso. Virou um estatuto. E a grande maioria vai nisso? E sem força de propósito. A grande maioria ninguém vai nisso? Não, O mas grande então, problema é que a grande massa está se acomodando com a crise. Eu não sei se dá para você generalizar. Eu acho que muitas vezes as pessoas estão adormecidas. Elas precisam Mas de o adormecimento é uma acomodação. Mas depende muito de qual é o ambiente em que ela vive, o quanto ela é estimulada, o quanto ela pode ser direcionada. A gente não pode cobrar Não, de sem uma dúvida. criança com 12 Responsabilidades, anos né? encontrar o seu caminho por si só. Até porque não Muitos vai ser um- encontram, mas você precisa ter orientação. E graças a Deus você teve uma mãe e uma estrutura familiar ainda que não completa, que de alguma forma lhe construiu alguma orientação, não tirando o seu mérito, porque você já estava na ansiedade e no propósito de buscar. Mas o meu ponto é o seguinte: nós temos pessoas adormecidas, Temos, pessoas sim. em estados de sombra, É o que nós do precisamos meio, né? tocar. O que fazer para isso, né? Como você toca, que tipo de palavra, que tipo de conselho, que coisa prática que a gente pode oferecer, porque eu acho que virou um estatuto. Eu faria isso. Acredito A que sim. atitude, a força da palavra, né, a iniciativa, isso tudo constrói. Agora, além disso, o que a gente pode propor? A fé, a gente sabe disso, está aqui. Preparo, né, Marcelo? Eu acho que o preparo é muito importante para poder até... Qual o quando preparo? você- Vamos afunilar. Eu tenho até uma Bora dificuldade lá. muito grande. Essa foi sempre quando nós nos conhecemos, vocês me disseram isso de forma muito, Para muito uma forte, criança- só completando. E ficou muito forte para mim, que eu sou uma pessoa muito cartesiana. Eu estou começando a aprender a acreditar no que eu não enxergo e no que eu não consigo medir. O Marcelo começou a falar comigo lá no PSC, Esse convívio com ele que tá bem, fazendo bem um- rápido aí, que vai lá Sobral. Fazer o quê? Não sei o quê. E tu vai falar pra 500 pessoas. Não, cara, calma, como já vai. Foi mais ou menos. E nem o tema você escolheu e eu falei, pô, tá bom. Ele já Aconteceu. começou a falar isso, eu já identifiquei, não. As pessoas precisam ouvir a história que tem pra. Agora, eu pra sempre passar. sinto uma necessidade a mais do que é simplesmente tocar de forma intangível, mas do que é criar um. Eu acho que nós temos Porque você está focado no experiências. resultado. Você quer o resultado. Você Não é quer... que eu quero resultado, Não. eu quero um impacto que facilite o processo de decisão. Isso. A Não, que é o resultado. Porque se não adianta a gente comunicação, ele quer a não adianta a gente estar comunicação discutindo aqui e não tangível chegando no... a chegar no Mas resultado. vamos fazer no assim, ó. fruto, né? Cada um vai dar uma mensagem que a gente já tá. Terceiro bloco. Terceiro bloco. Nossa, terceiro bloco Temos quanto de 20 tempo aí daí? minutos. Não, já está passando o tempo. 2 minutos? Então cada um vai passar uma mensagem para as pessoas que estão Até nesse pra momento entender, né? assistirem. A gente já falou de ação, fé, confiança, decisão, metas, motivação. Então todos são comportamentos que nós devemos ter em qualquer tempo. Só tempo de crise não. Quando tiver bom, aí é que tem que ter mesmo para ficar melhor ainda. Então eu vou deixar aberto para cada um deixar uma mensagem para que a gente possa encerrar e agradecer já a presença de cada um aqui. Né? Então a gente começa pelo Rodrigo.
O que eu penso é o seguinte, nisso aí, eu penso e funciona hoje na minha vida, mesmo que haja situações e circunstâncias que lhe faça desacreditar da sua pessoa, não faça isso, não desista. A pior atitude que um ser humano possa ter é desistir de si mesmo. Existem preços pagos para você estar onde você está. Não sei se foi sua mãe, seu pai, sua fé, sua religião, mas pessoas investiram em você. Você não tem o direito de desistir. Você tem que continuar. Essa é a mensagem que eu queria deixar para... Sem falar que tem pessoas que estão com todos os seus resultados, ainda tem pessoas que têm uma vida baseada, inspirada em você, né? Tá com o tempo estourado, né? Sério. Vamos lá. Então, eu acho que você tocou um ponto Rápido e simples. Importantíssimo. Que escolham as suas referências. Encontrem dentro da sua convivência pessoas em quem vocês possam se espelhar. Em que possam lhe dar bons conselhos e bons direcionamentos para que as suas escolhas sejam as melhores possíveis. E para as pessoas já em estados de um pouco mais maturidade, o que eu diria é que se voltem às suas famílias. É lá que você vai encontrar o berço e o conforto para que você possa tomar suas melhores decisões. Associado à sua família, busque conhecimento, não deixe de aprender. Em nenhum momento é tarde demais para que você consiga aprender. Uma outra coisa é se dispa de qualquer orgulho e melhore a sua capacidade de comunicação. Se relacione com as pessoas de forma aberta, sem pretensões, de forma clara, expondo as suas fraquezas, expondo as suas necessidades, para que o que vocês chamam de timidez não seja alguma coisa que a gente pode chamar de orgulho. E através dessa sua capacidade de comunicação, você consiga construir uma coisa muito importante para a gente viver hoje, que é a coragem. A coragem é uma mistura de tudo que nós falamos de fé, de autoconhecimento e de realização. Continuem firmes nos seus propósitos, que vocês vão conseguir encontrar o estado desejado que tanto vocês vão buscar. Muito bem, Helenay. Acredite muito em você, busque referências positivas que você realmente possa se espelhar. Eu acho que isso aconteceu na minha infância, viu, Gonçalo? Acho que foi, você falou e eu passou um feedback. Não permita que ninguém diga aonde você vai chegar. Seja você o decisor da sua vida. Deus te abençoe. Muito bem, Dimas. O que eu tenho a dizer é que palavras têm poder e que palavras ditas com amor têm muito mais poder. Então, assim, procure dizer para você mesmo coisas positivas e edificantes. E não só fale, mas também haja. Assim. Virgínia. Bom, minha contribuição final, que eu vejo que responde àquela pergunta, né? O que você diria para uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, é buscar a sua verdade pessoal, né? Silenciar um pouco o mundo, Steve Jobs já falava isso, silenciar um pouco o mundo e olhar para dentro de você, porque qualquer decisão e atitude que você decidir tomar só vai ter sustentabilidade se você realmente vai fazer naquilo que te move. Então descubra isso, né? E aí se despir um pouco da opinião dos outros nesse momento, porque pode ser que a sua verdade não seja aceita de pronto, mas se ela fizer sentido para você, com o futuro, com os seus resultados, vai fazer sentido para outras pessoas e aí você vai conseguir realmente inspirar. O que eu gostaria de deixar privilegiado aqui, né, de ser o último, gostaria de deixar a questão que foi tentado abordar, mas até então a gente se falou muito e tudo compete a isso também. Mas é um formato de... Eu sou muito da percepção. Então, o que é que eu percebo assim? Se não dá para ir pelo formato racional, lógico, de ouvir o que é que tá sendo feito e entender, às vezes a pessoa até entende, mas não tem a atitude, aquela atitude de fazer acontecer, porque ela não é executora. O perfil dela não é executor. Então, se ela não é executora, ela não vai executar. Mas vai.
Porque não é necessariamente, na liderança a gente usa isso como delegar a alguém, né? Então, para você ser líder, você não precisa, numa família você não está pagando o filho, nem a mulher, nem o pai, Então, se de repente você não é o executor, mas você é o idealizador. E quem está vencendo no mundo é o campo das ideias, né? Você tem a ideia e tem gente para executar, bota para executar. Então, assim, se você tem uma boa ideia e não tem a atitude necessária, não tem problema. Se agrega com pessoas que vão executar a ideia. Faz o teu contágio social. Se agrega com as pessoas que vão te levar aonde estão teus sonhos. Pega, executa, planeja. E não precisa ter dinheiro para fazer isso. A gente, para pensar, para criar uma ideia, para criar uma solução, para criar uma visão, uma missão e valores, usa o que tu tem na mão. Tem que usar o que tem na mão. Não sei como é tirar um projeto do zero e levar para valores substanciais. Eu digo assim, e tem que fazer com o que está na mão. Nada na vida é mais solicitado do que com o que você tem em mente e o que você tem na mão. Executa o que está na tua mão. Se junta com pessoas, eu acho que serve para todas as idades. Se você tem 12 anos, se você tem 8 anos, se você chegou à maturidade de alguém que te aproxima e não tem como aprender, não está entendendo, não entra, quem vai quebrar esse gelo são as pessoas que estão do teu lado. E o que é que eu digo? Às vezes você está no melhor contágio social, mas você está fechado. O que é que está precisando? Pô, desperta, cara. O cara está te dizendo, cara, não vai por aqui, que não vai dar certo. Entra por aqui, vê o melhor formato. Quantos de nós aqui, de cada um de nós aqui, sinceramente, já não parou e olhou para trás e disse, pô, mas sempre eu tive essa resposta. Toda hora eu tive essa resposta. Por que demorou tanto tempo? Porque você estava no automático, você estava atropelando tudo, fazendo tudo da sua forma, conforme a sua arrogância. Então vamos começar a perceber, vamos começar a olhar para dentro, olhar para si. Primeiro para si, vamos olhar para si. Quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências, o que é que eu posso construir de fato com o que eu tenho nas mãos. Depois desse momento, quem eu preciso para executar o que eu tenho? Não é questão de dinheiro. Dinheiro é consequência das nossas atitudes. Então, isso vai para qualquer ambiente profissional, pessoal e, né? Se é na fé, é lendo, praticando a fé. Se é na família, de repente é uma boa ideia, lavar um prato, se vir. Vai lá, lava um prato, ajuda a mãe, vai ser reconhecido. Para encerrar minha fala sobre o contágio social, vou falar uma passagem do livro de Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que é junto dos bons, dos bons, né? Bem regional. É bem regional, né? Então é junto dos bons que a gente fica melhor. Então eu espero que cada um possa procurar o seu contágio, que vai te levar onde a tua visão, onde teus sonhos já estão concretizados. Já existe. Você sonhou, já existe. Vai lá e realiza agora, no seu tempo. Contágio social. Eu acho que hoje eu me contagiei assim, sem precedentes. E hoje vocês me passaram conteúdo e informação que foi de grande valia. Então eu estou muito bem contagiado hoje. Viu? Então, já agradecendo a vinda de todos. Um abraço grande para cada um que está assistindo aí. Até o nosso próximo Clube da Ideia. Tchau. Obrigado. Obrigado.